Sabe, chega uma hora que a conversa simplesmente acaba. A filosofia já não adianta mais e o que sobra é aquele silêncio pesado, sabe? O silêncio de um tribunal. E é exatamente para esse lugar que a jornada de Jó nos leva agora. Mas antes da gente mergulhar nisso, um ponto importante, tá? O que vamos ver aqui é um recorte, focado só nos capítulos 14, 15 e 16 do livro de Jó. A história é bem maior, claro, mas hoje o nosso foco é total neste momento, nesse ponto de virada do julgamento. Essa frase aqui, nossa, ela resume com perfeição a virada que a gente está prestes a ver. A fé de Jó, ela se transforma. Deixa de ser aquele lugar de conforto, de paz, para virar uma aposta. Uma aposta desesperada, um lance quase que jurídico no tribunal do universo. Pois é aqui que a coisa muda de figura. Aquele debate que era entre amigos, sabe, sobre o sofrimento, agora a natureza é outra. A discussão não evoluiu, ela, na verdade, ela degenerou. Virou uma disputa formal, um litígio mesmo. Jó já não quer mais saber de provérbios, de explicações de como o mundo deveria ser. Não. Ele está colocando a própria realidade no banco dos réus e exigindo um veredito. A questão aqui deixou de ser filosófica. Agora ela é jurídica. Então, no capítulo 14, Jó começa a sua argumentação. E olha que interessante, ele não acusa os amigos nem a si mesmo. O que ele faz é colocar no banco dos réus as próprias condições da existência humana. Pensa nisso. É um ato de uma coragem, assim, quase impensável para a época. E a lógica de Jó aqui é simplesmente devastadora. Com essa pergunta, uma única pergunta, ele desmonta a base inteira da acusação dos amigos. O que ele está dizendo é, olha, a premissa de vocês, o ponto de partida desse julgamento está toda errada. O ponto central do conflito é esse, ó. De um lado, a gente tem a exigência de uma santidade absoluta, uma perfeição total. E do outro, a realidade de criaturas falhas, frágeis, finitas e imperfeitas por natureza. O argumento de Jó é que existe uma contradição bem no coração da própria criação. Jó basicamente pergunta, escuta, se a vida já é tão curta, se os nossos limites já estão traçados, por que essa vigilância toda? Por que essa ira tão intensa? Para ele, essa fúria divina é um desperdício. É uma força desproporcional esmagando algo que já é tão passageiro. A lógica dele é afiada, cortante. Chegamos no capítulo 15 e é a vez de ele faz responder. Só que ele não fala mais como um amigo que quer consolar. De jeito nenhum. Agora ele assume uma outra postura. A de guardião, de defensor do sistema, da ordem estabelecida. A gente precisa entender que a preocupação real do ele faz aqui não é com a alma do Jó. É com o sistema. Pensa bem, se um homem justo como Jó pode sofrer desse jeito sem um motivo claro, toda aquela estrutura de bem é recompensado, mal é punido, que sustenta a sociedade, ela desmorona. O caso de Jó é uma ameaça existencial para a visão de mundo dele. Então o objetivo dele não é descobrir a verdade, mas sim restaurar a previsibilidade das coisas. Ele faz não tá defendendo Deus, exatamente. Ele tá defendendo um sistema teológico que faz o mundo parecer compreensível e, o mais importante, controlável. E é exatamente aqui que está o erro fundamental do Elifaz. Na cabeça dele, o medo só pode vir da culpa. Então ele olha para Jó e projeta a imagem de um pecador com a consciência pesada. Só que a realidade de Jó é completamente diferente. O terror dele não vem do que ele fez, mas do silêncio de Deus. Bom, no capítulo 16, a paciência de Jó chega ao fim. Acabou a sutileza, acabou a diplomacia. Ele para de se defender e parte para o ataque. E o alvo da acusação dele agora é direto, claro, sem nenhuma dúvida. Jó passa a descrever Deus não como alguém que permite o sofrimento, mas como o agressor, o agente direto da sua dor, como um guerreiro que o ataca pessoalmente. Ele se vê como um alvo, escolhido a dedo para receber a violência divina. A linguagem que ele usa é brutal. A imagem é de uma caçada, e ele é a presa. E com isso, a imagem de um juiz justo e neutro é totalmente desconstruída. Para Jó, nesse momento, Deus não é o juiz do caso. Ele é o agressor. É um dos clamores mais fortes que existem. Jó está, na prática, exigindo que a sua dor, a sua injustiça, fique ali, exposta, como uma prova do crime. Ele se recusa a ser esquecido, se recusa que a história dele seja varrida para debaixo do tapete só para manter as aparências. O sangue dele precisa continuar clamando até que um julgamento justo aconteça. E aí, justamente quando parece que Jó rompeu de vez, que não tem mais volta na relação com Deus,
Ele faz a virada mais chocante, mais paradoxal de todo o discurso. É aqui que a gente vê o que alguns chamam de uma fé esquizofrênica, a fé no seu estado mais puro e contraditório. Jó clama por uma testemunha no céu que possa defendê-lo do seu acusador, que também está no céu. É a mesma entidade, só que em papéis opostos. Ele está apelando a Deus contra o próprio Deus. Ou seja, mesmo sentindo na pele toda essa agressão, Jó faz a sua aposta. Ele não confia no que Deus está fazendo, mas aposta em quem Deus é. Ele aposta que lá no fundo, a verdadeira natureza de Deus tem que ser a justiça. Que Deus não pode ser, no fim das contas, cúmplice de uma injustiça tão grande. O que a gente pode tirar desses capítulos é bem forte, mas é inevitável. Primeiro, que a religião, quando falta amor, vira uma arma. Segundo, que uma queixa honesta, um grito de dor, pode ser mais sagrado do que uma adoração falsa, vazia. E talvez o mais importante, a gente vê a recusa de um homem em perder a própria alma só para salvar um sistema que para ele já faliu. E isso tudo deixa uma pergunta no ar, uma pergunta bem desconfortável, né? Será que a fé mais verdadeira não é aquela da certeza tranquila, mas sim a que tem a coragem de confrontar o divino com a verdade nua e crua da experiência humana? E com essa reflexão, a gente encerra a análise deste trecho. É bom sempre lembrar que essa foi só uma parte da jornada, um momento crítico do julgamento de Jó. O processo dele está longe de terminar. A história continua. E na nossa próxima análise, vamos ver como esse confronto fica ainda mais profundo. Até a próxima!